Os anelídeos aos quais somos mais familiarizados são, sem dúvidas, as minhocas, que estão presentes no ambiente terrestre. O Philoannelida, no entanto, possui outros representantes, como os poliquetas, que prosperam principalmente no ambiente marinho. Assim como as minhocas, a maioria dos poliquetas possui o corpo dividido em segmentos, por vezes chamados de anéis. Em sua região anterior estão presentes um prostômio e um peristômio, que juntos geralmente formam a cabeça. Na extremidade posterior está presente o pigídeo, região onde se localiza o ânus. Entre os extremos do corpo estão presentes vários segmentos, chamados de metâmeros. Nos poliquetas estão presentes estruturas nas laterais dos metâmeros denominadas parapódios, das quais emergem muitas cerdas, que são responsáveis por dar nome ao grupo. Os parapódios variam em tamanho, estrutura e função, estando associados à locomoção, proteção e ancoragem. Além das cerdas a eles associados, estão presentes alguns cirros, que exercem funções sensoriais e respiratórias. Os parapódios podem ser divididos em dois tipos, associados a diferentes tipos de cerdas. Um dorsal, chamado notopódio, associado às notocerdas, e outro ventral, chamado neuropódio, associado às neurocerdas. Em algumas espécies, comumente chamadas poliquetas de fogo, as notocerdas são conhecidas por causar acidentes ao entrar em contato com a pele humana, por exemplo. Há muito tempo, essas espécies são consideradas venenosas por supostamente usarem suas cerdas para injetar toxinas, embora nenhuma glândula de veneno tenha sido identificada nessas espécies até hoje. Recentemente, um artigo identificou genes presentes nos poliquetas de fogo que estão associados a algumas classes de toxinas já conhecidas em outras linhagens de animais. Apesar dessas toxinas ainda precisarem ser validadas, esse resultado indica que os poliquetas de fogo são venenosos e usam toxinas para sua defesa contra predadores. O corpo dos poliquetas, assim como de outros anelídeos, possui uma cutícula secretada por glândulas da epiderme. Essa cutícula consiste em uma membrana transparente com a função de promover certa proteção e facilitar a absorção de nutrientes e oxigênio do ambiente. A cutícula é composta principalmente por fibrilas de colágeno, que, sob luminosidade, se tornam iridescentes, gerando muitas cores e produzindo um efeito de arco-íris, como também observado nos quitenóforos. Outra característica comum aos anelídeos e quitenóforos é a bioluminescência. Nos anelídeos, a bioluminescência é amplamente difundida e possui uma diversidade ecológica sem precedentes, estando presente em aproximadamente 100 espécies. Essa grande diversidade é combinada com uma enorme variedade de cores, incluindo o amarelo, que é extremamente raro entre os grupos marinhos. Os poliquetas, embora presentes principalmente no ambiente marinho, são também encontrados no ambiente terrestre e de água doce. Sua única sinapomorfia, ou seja, a característica que os une em um único grupo, é a presença de um par de órgãos nucais, que possui funções quimiosensoriais e está localizado dorsalmente entre o prostômio e o peristômio. O tamanho dos poliquetas varia entre milímetros, como na espécie Meganeryla sweetmark, encontrada em regiões intersticiais, a metros, como na espécie Riftia muito comum e abundante nas fontes hidrotermais, podendo chegar a 2 metros de comprimento, e na espécie Eunice sebastiani, espécie endêmica do Brasil, ou seja, que só é encontrada aqui no nosso país, podendo chegar a 3 metros de comprimento. Os poliquetas possuem hábitos de vida que variam entre errantes e sedentários. Os errantes possuem estruturas locomotoras e sensoriais mais diversificadas, como antenas, palpos, cirros e até mesmo olhos ou ocelos, que permite com que esses animais se desloquem ativamente pelo substrato. Já os poliquetas sedentários são menos ativos e podem viver dentro de tubos ou galerias por eles construídos, se movimentando livremente. Por isso, embora pareça que estão fixos, não podem ser considerados sésseis, já que conseguem se movimentar livremente dentro de suas construções. Os tubos produzidos, além de proporcionar abrigo e proteção contra predadores, podem servir como camuflagem e esconderijo para captura de presas. Nos poliquetas sedentários, o prostômio e o peristômio, que geralmente formam a cabeça, são frequentemente modificados em longos tentáculos, lábios ou outras estruturas utilizadas na alimentação. Dessa forma, esses animais conseguem capturar ativamente suas presas, como moluscos e alguns peixes. Para a construção dos tubos, os poliquetas contam com a produção de muco por glândulas mucosas, que ao entrar em contato com a água do mar se solidifica. Além do muco, os poliquetas podem incorporar inúmeros materiais na consolidação dos tubos, como grãos de areia, algas, pequenas conchas, pedras, partes duras de outros animais, bem como materiais descartados pelos seres humanos no ambiente marinho, incluindo anéis de latas de refrigerante, pedaços de barbante e peças de plástico.
Vemos aqui, mais uma vez, as atividades humanas interferindo nas atividades de outros animais. Os poliquetas possuem um processo de reprodução peculiar, chamado epitoquia, no qual os indivíduos apresentam dois estágios distintos, denominados átocos e epítocos. Na fase átoca, geralmente mais duradoura, os indivíduos possuem hábitos de vida bentônicos, vivendo associados ao fundo do mar. Durante os períodos reprodutivos, os átocos se metamorfoseiam e se transformam em epítocos, em um processo conhecido como epigamia, ou então produzem indivíduos epítocos à parte, em um processo conhecido como esquizogamia. Os epítocos possuem muitas modificações morfológicas e fisiológicas, que os permitem viver uma fase planctônica de curta duração na coluna d'água. Seu principal objetivo é se reproduzir sexuadamente, e para encontrar parceiros reprodutivos, liberam feromônios na água. O estímulo causado pela liberação dos feromônios faz com que todos os epítocos de uma mesma espécie subam simultaneamente para a coluna d'água, em um fenômeno conhecido como enxameamento. Esse é um espetáculo fascinante, muitas vezes explorado pelo turismo. E aí, você já conhecia os poliquetas? Em outros momentos, certamente voltaremos a falar sobre esses animais. Para acompanhar os próximos vídeos, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você será avisado quando sair um vídeo novo. Até lá!